A essa altura do campeonato, você já deve ter percebido que existe uma proximidade muito grande entre os modelos e o formulário. Nos modelos, a gente tem aqui os campos todos que vão para o nosso banco de dados, que vão conduzir as colunas da nossa tabela. E eu tenho aqui, ó, char field no modelo, que vem de models, e eu tenho aqui do lado esquerdo char field, só que vem do forms. A gente sabe também que os modelos e os formulários têm propósitos completamente distintos. O propósito do modelo é representar uma entidade e interfacear com a tabela do banco. O propósito do formulário é sanitizar os dados e representar controles para que a gente possa manipular os dados. Então o formulário está mais próximo da interface com o usuário, enquanto o modelo está mais próximo da interface com o banco de dados. E é por isso que eles se relacionam. É assim que a gente conecta eles. Quando eu tenho que pegar a informação do meu usuário e levar até o banco de dados, passa por um formulário que conversa com o modelo até chegar no banco. E quando eu tenho que pegar informações do banco de dados para atualizar e permitir que o usuário altere ela, eu pego do banco de dados através do modelo, passo para o formulário e represento lá na interface HTML para o meu usuário. Então é muitíssimo importante você entender que form e model são realmente coisas distintas e não tentar encontrar uma forma de acoplar eles. Porque a diferença entre eles vai aumentando exponencialmente conforme o sistema vai crescendo e a complexidade das interações vai aumentando. No entanto, em alguns momentos, no início do projeto principalmente, existem cenários onde é muito próximo o que o modelo faz do que o formulário faz. E é para esses casos que o Django traz recursos fantásticos como os Model Forms. Um Model Form nada mais é que um formulário criado dinamicamente a partir da inspeção de um modelo. Então é como se ele tivesse uma inteligência que na criação do formulário ele consegue pegar um modelo que você define e introspectar, verificando como é que é a estrutura do modelo e gerando uma estrutura de formulário à imagem do modelo. Então vamos refatorar o nosso sistema para aplicar o Model Form. Eu vou começar renomeando o meu Subscription Form. Vou chamar ele de Subscription Form Old. É um nome temporário apenas enquanto a gente constrói o nosso Model Form. Primeira coisa que eu vou fazer então é executar os testes para ver o que acontece quando eu não tenho mais um Subscription Form no código. Estou aqui no terminal com o virtualenv ativo, manage test. Tá lá, ele me indica 14 erros. E esse último dele aqui diz que deu um import error, não consegui importar um Subscription Form. De fato, a gente ainda não criou ele. Aqui embaixo eu vou então criar uma nova classe. Class Subscription Form vai herdar de forms.modelForm. E vou dar um pass. Salva esse cara e roda os testes. Opa, aumentou a quantidade de erros. Ele está dizendo pra gente, value error, model form não tem um modelo especificado. Para resolver esse problema, eu preciso criar, a exemplo do que a gente faz lá na classe do modelo, vou criar aqui uma classe meta. Class meta. E nessa classe eu digo qual o modelo que o meu model form vai usar para se gerar. Model é igual a subscription. E eu tenho que importar a nossa classe subscription. Maravilha. Salva esse cara e roda. Beleza, resolvemos aquele, progresso. Agora ele está dizendo, ó, configurado impropriamente. A criação de um model form exige que você defina quais são os campos que ele vai usar. Ou você vai usar o fields, que é o que ele aponta aqui pra gente, ou a gente vai usar o exclude. Vamos utilizar o fields, porque eu gosto sempre de explicitar o que eu quero que o model form faça. Aqui dentro do meu meta, eu vou então fazer fields é igual, e eu passo uma lista de strings, dizendo quais são os campos do modelo que eu quero trazer aqui para o meu formulário. Aí eu boto name, CPF, e-mail e phone. O fields é uma trava de segurança, porque como o model form vai introspectar o modelo, no nosso caso, nosso modelo subscription tem mais dois elementos além desses aí que a gente botou. Ele tem o campo paid e ele tem o created at. Esses dois caras não podem estar no formulário. Se eu não tivesse essa trava do fields, ele ia gerar e ia criar um formulário que aceita inclusive esses dois caras. Então imagina que dessa maneira o nosso usuário poderia fazer uma inscrição que já está paga. E não é exatamente o que a gente quer. Utilizando o campo fields, eu digo explicitamente quais são os campos que ele deve considerar.
E aí ele vai pegar só esses. Então se eu adicionar novos campos lá no subscriptions, ele vai ignorar solenemente. Agora, se eu trabalho com exclude, eu estou dizendo, pegue todos os campos do meu modelo subscription, mas exclua esses, e aí eu listaria o paid e o created at. É uma forma um pouco mais frouxa, mais útil se você está acrescentando vários campos ao tempo inteiro. Eu, pessoalmente, uso sempre o fields. Agora eu vou salvar e rodar. Maravilha, agora a gente tem 5 falhas e 2 erros. Vamos procurar esses erros. Bom, esse cara aqui é uma falha, vamos subir um pouco mais aqui. Esse também é uma falha, vamos subir mais. Estamos aqui também com falha. Subir mais um pouquinho. Outra falha aqui. Cadê os erros? Opa, aqui o erro. Ele está reclamando do teste CPF isDigit. Ele está dizendo que tem um key error na hora que ele tenta aqui pegar o CPF dentro do dicionário de erros. Significa então que o meu CPF não está listado no dicionário de erros quando eu estou fazendo o teste aqui do CPF isDigit. Vamos analisar o que está acontecendo. Olha só, que o nosso formulário antigo, o campo CPF, tem validators adicionais. É isso que está acontecendo. O nosso model form não tem nenhuma informação de que esse campo CPF deve ser validado com esse validador específico. A solução para isso é a gente sobrescrever o campo no model form. Então eu posso copiar simplesmente esse campo CPF e vou colocar aqui embaixo, no meu model form, simplesmente o CPF. Vamos descer um pouquinho mais. Aqui então fica a dica. O model form ele vai pegar dinamicamente os campos do modelo, mas ele só vai pegar os campos que não foram definidos explicitamente. Então, na verdade, ele completa o formulário descrito atualmente a partir dos campos que ele reconhece que deveriam ter, mas ainda não foram explicitamente declarados. Então, na verdade, ele está te economizando energia. Vamos salvar e rodar para ver que vai resolver aquele problema. Maravilha! Agora eu tenho 5 falhas, os erros sumiram. Excelente! Agora que a gente fez funcionar, vamos fazer direito. Tudo que a gente viu sobre validadores do formulário, eu tenho a mesma dinâmica em modelos. Então eu posso associar validators lá no meu modelo, nos model fields. Então o que eu vou fazer é extrair esse nosso validator aqui, para em vez de ficar no nosso formulário, ficar lá associado ao campo CPF do modelo. Afinal, quando eu quiser criar um modelo novo, eu quero garantir que ele esteja válido. Então eu vou copiar exatamente essa linha aqui, e vou abrir o código do modelo. Eventex, Subscriptions, Models. Aqui então eu posso botar vírgula e botar o meu validador. E tenho que importar esse cara. Ele está lá em Subscription Forms Validate. Legal. Salva esse cara e roda, vamos ver o que acontece. Opa! O que está acontecendo? Olha que interessante. Quando ele carrega o modelo, ele carrega aqui o form. E quando ele carrega o form, ele tenta carregar o modelo. A gente está com um problema de import circular. Vamos resolver isso. A solução vai ser extrair o validador para algum outro módulo. Então, deixa eu abrir aqui. Vou criar um novo módulo aqui em Subscriptions. New Python file validators.py. Legal. Agora eu venho aqui em Forms e vou extrair essa função daqui. Removo ela. E agora eu vou colocar ela lá no Validators. Legal. Não posso esquecer de importar aqui o meu Validation Error. Tá aqui em cima bacaninha. Maravilha. Agora é só fazer o form importar do Validators e o model importar do Validators. Então eu venho aqui no meu forms.py e vou importar esse cara. Legal. Já trouxe aqui em cima o Validate. E lá no nosso modelo eu faço a mesma coisa. Em vez de pegar do Forms, eu vou pegar aqui do Validators. O que eu não posso esquecer agora é simplesmente de remover essa definição do campo, porque não tendo o CPF aqui no meu model form, ele vai introspectar a partir do CPF que está lá no modelo e eu quero que ele use o validador que está no modelo. Então eu vou deletar essa linha 26 aqui. Maravilha, salva esse cara e roda. Beleza, aquele problema não aconteceu mais, voltamos para o estágio anterior. Então eu tenho aqui 5 falhas, vamos analisar quais são elas. Bom, ele está reclamando aqui do non-field errors. Non-field errors é dos erros do formulário em si, tem alguma coisa a ver com o nosso clean do formulário. Tem aqui em cima o phone is optional, ele está dizendo que o phone é obrigatório. Tem aqui em cima a questão da capitalização do nome.
Mais uma questão aqui em relação a opcional. O e-mail também é opcional. Beleza, vamos resolver esse problema dos opcionais. Posso fechar o meu validator aqui. E aqui no meu modelo, o que está acontecendo? O modelo não diz que os campos são opcionais. Na verdade, todos eles, por padrão, no model do Django, são requeridos. Não podem ser nulos e não podem ser em branco. Então tem agora esse conceito muito importante, que é null e blank. Se eu, por exemplo, pegar o campo name aqui e botar vírgula null igual a true, significa que o banco de dados vai aceitar que esse cara seja none, nulo. Agora, se em vez de null igual a true eu colocar blank igual a true, significa que ele não pode ser none, não pode ser nulo, mas pode ser uma string vazia, ou seja, pode ser em branco, blank. Então o que eu tenho que fazer é exatamente transformar o meu e-mail e o phone em blank. Boto aqui blank, boto aqui blank. Salvo esse cara agora e rodo os testes. Excelente, caímos de 5 para 3. Então veja que o blank lá no modelo é que vai cuidar do required true or false no formulário. Então quando eu tiver um model field que é blank igual a true, significa que no formulário, no model form, o campo vai ser required false. Agora, se tiver blank igual a false, o campo vai ser required true. Vejamos então quais são os erros que estão dando, as falhas que estão acontecendo. Então tem aqui non-field errors, tem a ver com o clean do form, tem aqui o capitalize do name, e tem aqui esse outro cara que fala do e-mail ou telefone, tem a ver com o clean do form. Beleza, então o capitalize é a coisa mais consistente, mais específica que eu tenho para poder corrigir. Vamos resolver esse cara. Então o que a gente precisa fazer é basicamente pegar o clean do name que a gente implementou anteriormente, copiar esse cara e colocar no nosso model form aqui embaixo. Pronto. Assim, tudo vai funcionar. Vamos rodar o teste. Maravilha, caímos para 2 falhas. E são 2 falhas relacionadas com non-field errors, com o clean do formulário. Para resolver o problema do clean, o que a gente precisa também é copiar a implementação que a gente fez dele para botar no nosso model form. Copia esse cara aqui também e boto aqui embaixo. Pronto. Agora a gente tem o clean e o clean name funcionando com o nosso model form. Isso mostra claramente que o model form é um form normal, apenas que os campos dele são gerados dinamicamente a partir do modelo. Salve roda! Excelente, tudo passando. Existe um último detalhe. O model form ele tem uma dinâmica interna de validação que está conectada com o mecanismo de validação do nosso modelo. Então, esse clean aqui, que é o do subscription form, ele está sobrescrevendo, ocultando o clean implementado pelo model form. E esse clean do model form faz validações de, por exemplo, unicidade dos elementos, para garantir que um determinado campo seja único na tabela. A gente não está usando esse recurso, mas é muito importante para manter o model form alinhadinho que no início do clean a gente chame o clean da classe base. Então eu faço self.clean de data é igual a super.clean. Beleza. Dessa maneira a gente garante que vai chamar o clean do nosso model form. Salva esse cara e roda o teste. Maravilha, tudo passando. Para fechar nossa refatoração, o que a gente vai fazer agora é utilizar um método especial do model form, que é o método save. Como o model form está muito próximo do nosso modelo, o Django já cria uma lógica que salva e retorna a instância salva a partir do formulário. Então vamos mudar lá a nossa view. Vem aqui então em Views, e aqui onde tem a linha 29 com subscription, onde eu estou fazendo o create, e olha que interessante, eu estou passando o clean de data para cá. Isso funciona, tanto que os testes estão passando. Mas quando eu uso o model form, eu posso fazer dessa maneira aqui, ó. Subscription é igual a form.save. Simplesmente assim. Pega esse cara, salve e roda. Excelente, tudo continua funcionando. É muito importante entender que o save ele faz sentido quando você tem um formulário muito alinhado com o seu modelo. Eu vejo um monte de gente às vezes querendo aproveitar esse esquema do form.save, implementando, sobrescrevendo o save do formulário, ou implementando o save no formulário normal, e aí perde uma energia danada para acoplar 2 coisas que deveriam ser desacopladas. Então normalmente eu evito usar esse save.
restringindo o uso dele para quando o meu modelo for muito alinhado com o formulário em questão. Eu faço isso porque é muito comum o sistema crescer em complexidade. E aí, o que eu prefiro fazer é criar uma camada de serviço. Mas isso é papo para um próximo vídeo. Agora então, é só a gente commitar e botar no ar o nosso código refatorado. Antes da gente commitar o código, eu não posso esquecer de fazer a pergunta: eu mudei os modelos? E mudei. Nesse caso, a gente alterou um monte de atributos lá no nosso modelo de inscrição. Sempre que eu mudo um modelo, mesmo sem impactar a estrutura da tabela, eu tenho que criar uma migração. Então eu faço aqui, manage, make, migrations. O Django detecta automaticamente a versão atual do nosso modelo subscriptions e contrasta com a última versão que ele tinha. Pega a diferença e gera pra gente uma migração com essa alteração. Alteração no campo CPF, e-mail e fone. Que basicamente são alterações na validação e no blank got true que a gente colocou lá. Agora eu posso rodar a migração. Manage Migrate. E ele vai aplicar essa nossa migração. Essa é uma migração que não vai gerar mudança no banco de dados em si, mas muda a lógica com a qual o Django trata o nosso modelo. Por isso que a gente tem que fazer a migração. Agora sim, eu posso fazer git status. Aí eu tenho aqui os arquivos que foram alterados e os dois criados. Git add ponto. Git status novamente. Maravilha. Git commit "-m", simplifica com o model form. Legal, agora eu posso fazer git push Heroku master "-force". Maravilha, não posso esquecer também de executar a migração em produção. Heroku run python manage.py migrate. Maravilha, a gente simplificou o código fazendo direito o que já estava funcionando.